Neste mundo desolado, onde tudo está em ruínas, é difícil achar comida. Mesmo assim, as crianças desse lugar sombrio estão sempre procurando algo que tenha ao menos um pouco de valor, porque só conseguem comida se tiverem algo valioso para trocar. Veja, há um golem que vaga por ruas áridas, e sempre que as crianças acham essa pedra ambulante, tentam oferecer a ele algo valioso. Em troca, o golem lhes dá comida. Esse golem só aparece no setor 50, e ninguém sabe de onde ele veio ou quem é o seu dono. No entanto, nem sempre é garantido que o golem aceite qualquer coisa em troca de comida. Precisa ser algo que o golem considere valioso e por isso as crianças muitas vezes ficam sem nada em troca. Agora, um grupo de crianças está frustrado porque o golem acabou de recusar a lanterna delas, mesmo tendo aceitado uma ontem. Mesmo irritados, eles sabem que é melhor não revidar. Sempre há o risco de morrerem. Dizem que já viram golems entrando nas ruas e matando pessoas. Aí tem esse garoto de cabelo branco, Ray. No momento em que ele avista o golem, ele rapidamente se coloca no caminho dele e oferece tudo de valor que conseguiu juntar. O golem nota os itens e pega a sacola. Depois, despeja a sacola na boca. Ao ver a grande quantidade que Ray trocou, todos ao redor ficam maravilhados. Eles não conseguem entender como ele conseguiu juntar tantos itens tão valiosos. O mais frustrante para eles é que não é a primeira vez que Ray consegue fechar uma troca tão grande. Enquanto isso, o golem solta suprimentos, e a quantidade que Ray recebe basta para encher toda a mochila dele. As crianças à margem não conseguem evitar inveja e raiva. Para eles não faz sentido porque esse cara recebe tanta comida enquanto eles continuam passando fome. Em certo momento, alguns até pensam em roubar os suprimentos dele, mas outros logo desistem dessa ideia. Parece que Ray tem fama. As pessoas o chamam de fantasma da 17th Street. Enquanto ele vai do setor 50 até a 17th Street, de repente sente gente escondida nas sombras. Os sentidos dele são tão aguçados que ele consegue dizer quantos estão ali. Para ser preciso, são 7 pessoas. Então ele convida esses desgraçados sorrateiros a saírem do esconderijo, já que sabe que eles vêm seguindo ele há um tempo. Entra esse garoto gordo com mais 6. O gordinho até dá crédito aos sentidos aguçados do nosso garoto, porque fizeram questão de seguir sem ser detectados, mas mesmo assim foram descobertos. Esse garoto gordo é o Ron, e não é a primeira vez que esse gordo idiota faz uma dessas. O Ray já avisou esse babaca para não cruzar o caminho dele de novo. O último aviso foi cristalino. Se o Ron aparecesse assim de novo, ele não conseguiria andar depois, mas o Ron não parece se importar. Em vez disso, ele deixa claro que não sai dali até o Ray entregar os suprimentos dele. Só põe as batatas fritas no saco, mano, senão... Fat ameaça, avisando o Ray que ele não vai sair daqui inteiro se recusar. Mas meu mano não cai nessa nem por um segundo. Se alguém vai acabar mal, com certeza não vai ser ele. Como eu te disse antes, Ray tem uma reputação. Ele é o fantasma da Rua 17, um fantasma branco que se move sem fazer nenhum som. E qualquer um que tente mexer com ele é quem acaba na pior situação possível. Mas o gordão deixa o ego falar mais alto. Ele comete o grande erro de dar um soco no Ray, mas o meu cara mal reage. Apenas inclina a cabeça de leve e desvia daquele soco como se não fosse nada. Depois, ele usa o impulso desse idiota sem cérebro contra ele, fazendo ele tropeçar. Mas antes que o gordinho beije o chão, meu cara o agarra pela camisa e dá um soco brutal direto no estômago. Esse único golpe já basta para deixar a boca desse desgraçado escancarada. E ele cai no chão feito um saco de batatas. Vendo o suposto chefe dele ser derrotado sem esforço, o resto do grupo começa a recuar, em puro pânico. Mas, como não podem recuar num momento tão crítico, tomam a decisão estúpida de avançar direto no Ray. O primeiro balança um bastão, mas Ray se abaixa a tempo e revida com uma cotovelada brutal, deixando o rosto do cara uma bagunça ensanguentada. Ele continua, derrubando os próximos 2 com a mesma facilidade, um golpe por pessoa, isso basta. E assim, num piscar de olhos, os 6 ficam estirados no chão. Ray então se vira para Ron, que vendo a morte chegando, se encolhe de medo. O meu cara deixa bem claro que só porque o Ron trouxe mais alguns idiotas mal ajambrados desta vez, o resultado nunca ia mudar. Enquanto ele caminha na direção do gordão, o otário se vê encurralado. Ray agora mira nas pernas desse desgraçado para cumprir a promessa. Ele já tinha avisado o gordo que, se aparecesse de novo, nunca mais ia conseguir andar. E o meu cara vai cumprir sua palavra. Por outro lado, o gorducho puxa uma adaga atrás das costas tentando ameaçar o Ray. As mãos dele tremem, escorregadias de suor, enquanto ele avisa o Ray para não chegar mais perto. Ele continua chamando o rei de monstro, mas no fundo sabe que essa adaga não vai salvar a bunda miserável dele. E falando em monstro, tem uma história por trás desse título que deram pro Ray. Veja, desde criança, Ray era bem diferente dos outros. Sempre que sofria ferimentos graves, não tinha expressão no rosto, e isso deixava as pessoas receosas com ele. Crianças da idade dele deviam chorar ao se machucar, mas Ray continuava inexpressivo.
Mesmo em momentos desesperadores e sem esperança, quando as outras crianças choravam, Ray era o único que nunca sentia tristeza, remorso ou raiva. Nenhuma lágrima caiu de seus olhos. Com o tempo, as outras crianças deixaram de se relacionar com o garoto estranho que não reagia como elas. A falta de emoções o deixou completamente sozinho. Até o próprio Ray reconhece o quanto ele não tem emoções. E ele nunca quis ser assim. Ele sempre desejou ser uma criança normal, como qualquer outra. O desejo dele sempre foi aprender e viver essa coisa chamada emoção na vida dele. Mas mesmo agora, 6 anos depois, ele ainda não consegue sentir nada. Mesmo assim, ele consegue ler as emoções dos outros. E agora, ele percebe que o gordinho está ficando o mais desesperado possível. Ray lembra esse covarde de que não usar lâminas é uma regra não dita aqui. Ele confronta esse merdinha. Trouxe aquela faca porque, na real, planejava esfaqueá-lo desde o início? O gorducho inventa uma história, diz que achou no lixo mais cedo, mas o meu cara vê a mentira na hora. Ray não precisa de palavras para saber quando alguém mente. Ele percebe só de olhar a cor do vaso no peito da pessoa. Ray tem a capacidade de ver um mundo que os outros não veem. Cada pessoa tem um pequeno receptáculo dentro de si e, sempre que sente emoções, certas cores de mana o preenchem. Raiva, ódio e amor criam mana vermelha. O ridículo e a apatia surgem como mana azul. A alegria e a empolgação geram mana amarela. E há muitas outras cores também, fazendo o mundo de Ray explodir em tons que ninguém mais consegue ver. Enquanto isso, o gordão segue com ameaça atrás de ameaça, tentando intimidar Ray. Mas está claro que esse desgraçado é covarde demais para usar de verdade a adaga afiada que está segurando. Ray vê o mana negro no peito do desgraçado, revelando um medo intenso. A cada passo que Ray dá na direção dele, o medo do gorducho só aumenta. Mas o nosso garoto, por outro lado, está pronto para aplicar a punição que esse gordo idiota merece. Um tempo depois, Ray enfim chega em casa. Ao entrar na pequena tenda onde os outros estão, é recebido por várias crianças que esperavam ansiosas por seu retorno. O garoto de olhos verdes é Pyle, líder das crianças do subterrâneo. Todas se juntam ao redor de Ray, sorrindo e abraçando ele com alegria, orgulhosas por ter um irmão tão confiável. Mais tarde, sentados juntos, ele pede que todos mostrem os suprimentos reunidos até agora. Cada criança mostra a comida que pegou. Umas têm chiclete, outras barras de chocolate, mas fica claro que isso está longe de ser o bastante para alimentar as 7 pessoas ali. Naturalmente, todo mundo começa a ficar ansioso, sem saber como proceder. É então que Ray mostra o que trouxe, e, ao verem a quantidade abundante de suprimentos que Ray tem, todas as crianças se animam de felicidade. Algumas crianças até pensam que Ray deve ter roubado esses suprimentos do Golem, mas há um motivo pelo qual só Ray consegue trazer tanta comida sempre que vai pescar. Veja, o Golem só pega itens mágicos com mana residual. Como essas crianças não veem mana, não tem como saber quais itens são ricos nela. Então, claro, eles não conseguem nada do Golem. Agora que enfim tem comida suficiente, Pale se adianta para dividi-la entre todos. Graças a Ray, eles vão mesmo conseguir encher a barriga antes de dormir esta noite. As crianças se alinham da menor para a maior. A primeira a receber sua parte é Josephine, a mais nova. Enquanto a comida é dividida, Ray sai em silêncio. Ele se senta sozinho, perdido em pensamentos, refletindo sobre a miséria deles. Não importa o quanto eles tentem, nunca é suficiente. No fim do dia, sempre tem alguém indo dormir com fome. Ele pensa em fazer uma viagem até o armazém, onde talvez consiga juntar uma grande quantidade. Ele quer sustentar essas crianças, não importa o custo. Afinal, ele deve a vida a eles. Para dar um pouco de contexto, vamos voltar um ano, quando Ray estava soterrado na neve, congelando devagar até a morte. Foram essas mesmas crianças que o acharam e o tiraram de lá. Naquela época, Ray já tinha aceitado a morte. Ele achava que não tinha problema simplesmente sumir no frio, mas essas crianças o salvaram sem pedir nada. Elas não esperavam nada em troca. Eles não se importavam com retribuição, mas Ray tem um princípio. Ele sempre paga suas dívidas. Seja um favor ou uma vingança, ele nunca deixa nada pendente. Enquanto está sentado ali, perdido em pensamentos, Pale se junta a ele e o lembra de pegar sua parte da comida, mas Ray recusa naturalmente, dizendo que não está com fome. Infelizmente, seu estômago roncando o entrega. Sem dizer nada, Pale parte sua barra de biscoito ao meio e dá um pedaço a Ray. Nesse instante, a chuva cai forte, mas não é comum. As gotas são pretas. Parece ser algo comum neste mundo desolado. Há rumores de que essa chuva preta é resultado de magos usando magia em excesso. Ao que parece, os magos vivem nos setores de numeração mais baixa. Pale está certo de que o Golem foi enviado por um mago, mas Ray não tem tanta certeza. Ele acha que pode ser uma máquina. Pale discorda na hora. Ele tem certeza de que é magia que mantém aquilo em movimento. Ray não discute, porque já viu os golems usando magia com os próprios olhos. Sempre que um golem anda por aí, ele suga a mana do ar ao redor e a puxa para o núcleo. Essa mana se mistura dentro dele e é expelida como gás preto.
Então é bem provável que esse gás cause a chuva negra. Ray está convencido de que há uma conexão entre a chuva negra e o gás negro. Então, de repente, ele se lembra de algo importante. Sem dizer nada, puxa o capuz do moletom e diz a Pale que vai sair por um tempo. Naturalmente, Pale é contra essa ideia. Hoje a chuva está forte demais, tanto que até os rios transbordam, mas Ray não se importa. Ele tem que fazer o que tem que fazer, e com isso ele sai disparado, deixando Pale suspirar de frustração. É claro que Ray tem um bom motivo para fazer isso. Veja, quando chove, todo mundo se abriga em casa para evitar a chuva. Eles acham que até uma gota de chuva negra em você já basta para te deixar doente. No entanto, Ray sabe que pode se proteger da chuva, facilitando as coisas para ele. Assim que chega à 18ª rua, também conhecida como o depósito de rações do Hector Pé Manco, ele vê os capangas lá dentro se divertindo muito, brincando e apostando. Ray sabia que aqueles idiotas estariam jogando num dia chuvoso, então escolheu hoje para agir. Como ninguém vigia o armazém quando chove, isso dá a ele a chance perfeita de entrar sorrateiramente. O lugar está completamente escuro, mas Ray tem uma solução para isso. Como o ar está repleto de uma abundância de mana de centenas de cores, Ray começa a atrair cores específicas de mana, misturando-as de acordo com a fórmula correta, e acende fogo na palma das mãos. Mesmo sem conhecer os princípios exatos da magia, ele consegue usá-la muito bem. Ainda assim, controlar a mana vermelha é um pouco mais difícil por algum motivo. Com a luz do fogo, Ray começa a checar as caixas de suprimentos. Enquanto vasculha os suprimentos, uma adaga de repente passa zunindo. Ela passa tão perto que roça a orelha dele. Parece que sua presença foi notada pelos desgraçados lá dentro, e eles não gostam da ideia de um rato roubando as rações deles debaixo do nariz deles. Parece que esses desgraçados estavam escondidos atrás de um pilar desde o começo, como se esperassem o Ray aparecer. Ao todo são 3 e parecem saber exatamente onde o Ray está. O que preocupa ainda mais Ray é que ele não esperava que esses desgraçados usassem óculos de visão noturna. Eles lançam as adagas de novo contra Ray, mas ele se abaixa num instante, desviando para a esquerda e para a direita. Ao ver isso, os capangas de óculos de visão noturna ficam perplexos. Pensar que uma criança conseguiria desviar daquelas adagas, num lugar bem escuro, é insano. Os outros capangas repreendem o colega para mirar direito da próxima vez, mas o coitado é nocauteado com um soco do Ray antes que ele consiga arremessar a adaga de novo. Nesse ponto, todos ficam perplexos com como esse garoto consegue vê-los no escuro. Eles não sabem que Ray vê fácil a cor dos vasos. Agora, eles brilham em vermelho escuro por causa da raiva que cresce dentro deles. Um deles lança outra adaga com toda a força, mas Ray já está pronto para desviar do golpe que se aproxima. Ao ler o fluxo de mana do vaso através das artérias, Ray consegue prever e desviar facilmente do golpe. Assim que ele desvia, ele emenda com um chute no pescoço do cara. Com 2 deles no chão, só resta um, mas o último também leva um soco bem dado no estômago pelo atrevimento. E é assim que esses 3 otários acabam com a cara no chão. É aí que outro desgraçado invade o armazém. Esse aí parece encrenca porque, pelo que Ray consegue se lembrar, esse cara é Humphrey, o executivo do grupo Hector. O desgraçado careca fica decepcionado ao ver os 3 caras dele no chão, e o que deixa ele realmente furioso é que eles foram destruídos por um rato. Nem o Ray quer se meter com esse cara, então ele puxa o capuz de volta para cobrir o rosto e decide que é hora de sair dali. Ele dispara rapidamente e tenta acertar o desgraçado no peito para tirá-lo da entrada. Esse soco que Ray acerta mal é um pequeno incômodo para esse desgraçado. Em resposta, ele tenta agarrar Ray pela cabeça, mas Ray recua e se esquiva a tempo, escapando por pouco. O desgraçado careca emenda um soco e faz Ray deslizar pelo chão. O desgraçado careca admite que Ray tem reflexos bem firmes para um garoto da idade dele. Enquanto isso, Ray percebe por dentro que esse cara tem uma força absurda. O desgraçado careca dispara soco atrás de soco, mas Ray desvia de todos, indo para a esquerda e para a direita sem dificuldade. Mesmo desviando, ele sabe que não vai aguentar isso para sempre. Ele precisa pensar em algo antes de ser nocauteado. Então ele vê uma brecha na defesa do desgraçado e acerta o peito dele. Assim que a mão encosta, ele aumenta o fogo na palma, e esse breve instante de distração basta pro Ray sumir do lugar, como se nunca tivesse estado lá. Os outros merdas que guardavam o lugar se espalham rápido pelo depósito, achando que, como aquele moleque lutou com Humphrey, não vai conseguir ir longe. Ray começa a ficar preocupado porque desse jeito ele realmente vai ser pego, mas então ele percebe uma pedra e a joga para desviar a atenção deles. Aqueles babacas idiotas caem na isca e começam a correr na direção oposta enquanto Ray escapa. Ele finalmente conseguiu saquear o infame armazém do grupo Hector, mas sabe que está morto se o pegarem. Ray não tem medo de morrer, mas teme que sem ele por perto, as crianças não durem muito nesse mundo implacável. De repente, aqueles desgraçados alcançam ele e Ray acelera.
Mas logo ele se vê diante de um beco sem saída. Agora que está encurralado, os desgraçados sacam suas armas e mandam ele vir até ali e cuspir o que roubou antes que comecem a fazer buracos na barriga dele. Como não vê o Humphrey por perto, Ray se sente confiante de que pode vencer e começa a carregar mana nos punhos. Um dos desgraçados avança, mas Ray se esquiva e acerta um gancho de baixo firme no desgraçado. O outro cara avança, mas Ray agarra rápido a mão do desgraçado com a adaga e solta eletricidade, fritando a cabeça dele e deixando-o fora de combate. De repente, Ray ouve mais desses caras vindo na direção dele. Parece que eles não vão parar de persegui-lo até ele ser capturado, e Ray não tem certeza se consegue usar sua magia para sempre. É quando ele nota a lixeira atrás dele e rapidamente se abriga dentro dela. Os desgraçados também vasculham a área, mas não acham ninguém além de alguns companheiros, então seguem em frente, decididos a encontrá-lo. Eles não podem se dar ao luxo de perdê-lo. Com a chuva caindo forte, as pegadas vão sumindo, então Ray tem certeza de que, faça o que fizerem, não vão encontrá-lo aqui. Ele decide passar a noite na lixeira porque, se o seguirem até a ponte, as crianças também estarão em perigo. Com isso, ele passa a noite inteira dentro daquela lixeira. No dia seguinte, ele acorda com a luz entrando pelas frestas. Ele salta da lata de lixo, mas logo é descoberto por um desgraçado parado do lado de fora. Ray percebe só pela cor do recipiente que esse cara está furioso e o nosso garoto não tem certeza se dá conta desse desgraçado sozinho, já que ainda não se recuperou totalmente. O desgraçado enfim avança para matar Ray, mas aí meu rapaz também puxa a própria adaga e golpeia ele. No entanto, o desgraçado desvia e revida, golpeando o oponente de volta. Quando tenta desviar do ataque, Ray perde o equilíbrio e tropeça. Isso dá àquele desgraçado a chance perfeita de dar o golpe final. Mas bem antes de a adaga brilhante chegar à órbita do olho de Ray, alguém atira no desgraçado, matando-o na hora. O desgraçado por trás do gatilho é outro cara insolente que parece já conhecer o Ray. Esse é o Niles, de cabelo preto, chefe da 7th Street. Ele não deixa de alertar o Ray sobre o perigo por um tris que ele acabou de passar. Se o tiro tivesse atrasado sequer um segundo, o Ray teria batido as botas. Em resposta, Ray questiona por que ele está aqui, já que Niles normalmente não está acordado tão cedo. Niles confirma e diz que ouviu rumores de que os caras do Hector estavam à espreita. Então ele nota as latas de comida que Ray esconde sob o moletom e tem certeza de que ele roubou a carga debaixo do nariz do Hector. Por isso, não resiste em chamar a atenção do garoto pela ousadia. Ray retribui com um agradecimento, mas Niles esclarece que não foi elogio, então não há do que se orgulhar. Por dentro, Ray não sabe como lidar com Niles. Porque pessoas como Niles têm emoções tão monótonas que seus recipientes nunca se enchem de verdade, então ele nem consegue dizer o que esse cara está pensando. Niles, por outro lado, o alerta para ter cuidado, ou vai morrer se continuar aprontando esse tipo de coisa. Tem gente com quem ele não devia se misturar, e Ray já devia saber. Mas para o nosso garoto, arriscar a própria vida ainda é melhor do que morrer de fome. Bem, Niles não tem como discutir isso. Então ele só lembra Ray de que agora os dois estão quites. Ray o salvou uma vez e, em troca, Niles salvou Ray. Mas Ray diz que não quis salvá-lo. Ray só confundiu Niles com suprimentos quando ele vinha boiando pelo rio. Mesmo assim, o cabeça preta não pode negar que sobreviveu por causa desse pirralho. Ainda assim, pelo que Ray se lembra, ele já foi recompensado pelo favor. Para fornecer um pouco de contexto sobre o que eles estão falando, voltamos 1 ano no tempo. Lá, Ray acabou salvando Niles do rio. Ao que parece, Niles era um executivo do setor 46, mas foi traído. Ou, ao menos, é isso que Niles diz que aconteceu. Ray tem certeza de que não é mentira, principalmente porque foi Niles quem lhe ensinou lições em retribuição por ele ter salvado sua vida. É quando Ray levanta a questão importante. Ray pergunta a Niles se pode entrar na organização dele. O único motivo é manter aquelas crianças seguras. Niles não responde de imediato, ele só se afasta da cena e fica atrás de uma parede. Então ele faz uma pergunta inesperada. Ray usa magia? Ray se choca e pergunta como ele sabe tanto. Niles não responde por fora, mas por dentro fica intrigado ao ver que seu palpite estava certo. No começo, ele viu Ray acender fogo sem isqueiro. Ray, por outro lado, continua a questioná-lo sobre como ele sabia que ele conseguia usar magia. Niles finalmente fala, afirmando que um colega mago lhe disse que há mana no ar, que é usada para magia, e que há apenas um punhado de pessoas que conseguem detectar e usar mana. Ray então pergunta se o colega mago mencionou algo sobre cores. Niles não se lembra de nada sobre cores, mas o colega disse que o mana é invisível e não dá para ver a olho nu. Isso deixa Ray ainda mais curioso, porque ele vê claramente essas diferentes cores no ar. Ray o questiona de novo, perguntando se ele talvez esteja esquecendo algum detalhe importante, mas isso só irrita Niles,
pois ele acredita que já contou a Ray tudo o que sabe, e, a essa altura, Ray só está tentando provocá-lo ao perguntar a mesma coisa várias vezes. Voltando ao assunto, Ray quer saber se seu pedido para entrar na organização vai ser aprovado ou não, mas Niles o recusa por algumas razões óbvias. Quando Ray pergunta o motivo dessa rejeição tão direta, Niles mais uma vez responde com silêncio. Para entender o real motivo da hesitação de Niles em aceitar Ray na organização, aqui vai um pouco de contexto. Veja, todos os setores ficam ao longo do rio Elton. Se você subir o rio, chega a outros setores e talvez escape das favelas e encontre uma vida melhor lá. Então, Niles acha que seria um desperdício um garoto tão habilidoso morrer aqui. Bem, agora sabemos o motivo dessa rejeição, embora ele não diga isso em voz alta para Ray. Em vez disso, ele só pergunta a Ray se a ideia de sair do 500º setor já passou pela cabeça dele. Ele até se oferece para ajudar a encontrar um carro, caso ele pense em ir embora daqui. Ray, no entanto, recusa a proposta, pois ainda tem crianças para cuidar. Mas Niles garante que já está planejando abrir um orfanato aqui, então Ray pode deixar as crianças sob seus cuidados. Ele promete uma vida melhor e garante que eles não morram nas ruas. Enquanto isso, Ray não entende se esse cara blefa ou fala a verdade, ainda mais porque a cor do recipiente não muda nada. Ray até confia em Niles, ainda mais porque ele sempre cumpriu a palavra. Então Ray o avisa sobre o grupo do Hector, pois aqueles caras parecem estar se preparando para começar uma guerra. Ray sabe disso porque viu caminhões cheios de armas chegando, mas Niles parece já saber. Sem falar que ele acabou de matar um dos caras deles, o que é uma declaração de guerra definitiva. Ray lembra que o pessoal das lojas vai sofrer se ele perder a guerra. De repente, o motorista de Niles o chama, lembrando que eles já deveriam ir. Com isso, enquanto Niles entra no carro, ele diz ao Ray que aquilo vai virar uma zona de guerra ali. Então é melhor o Ray achar outro esconderijo, se conseguir. Antes de ir, ele joga um frasquinho de poção pro nosso garoto e diz para ele curar a orelha ferida com isso. Aí, ele vai embora no carro dele. Então voltamos para 7th Street, perto da Central Square, onde encontramos uma criança do grupo de crianças do Underpass. Ela fica animada ao ver o Ray de volta, mas a alegria vira preocupação quando nota que ele se feriu. Mas Ray logo tenta garantir à criança que soluça que ele só caiu, nada mais. Enquanto a pobre criança enxuga as lágrimas, aliviada e feliz por ele não ter se metido em brigas, Ray percebe esse turbilhão de emoções dentro dela. Pensar que uma única pessoa pode sentir tantas emoções ao mesmo tempo é algo que nunca deixa de fasciná-lo. Em seguida, ele entrega toda a comida enlatada para as crianças e diz a ela para ir primeiro até a tenda, e também informar Paley que ele voltará em breve. A propósito, o nome dessa criança é Josephine. Enquanto ela segue seu caminho, Ray se vira para a velha, Viola, e pergunta se ela contou algo para Josephine. Aparentemente, essa senhora idosa é cega, o que explica por que ela não reagiu quando Ray apareceu. Ela é uma contadora de histórias. Ela responde à pergunta de Ray dizendo que estava apenas contando para ela sobre os arco-íris. Ray avisa com gentileza a velha para talvez não ficar sempre contando essas histórias fantasiosas às crianças, porque não quer que elas criem sentimentos de inadequação. Isso pode deixá-los menos satisfeitos com as ruas onde vivem. Viola, porém, acha que as crianças devem ser estimuladas a imaginar e sonhar além do que há ao seu redor. Ray nota a cor do recipiente dela, que parece roxa. Mas ele não sabe ao certo que sentimento essa cor roxa poderia representar, porque nunca viu essa cor em mais ninguém além de Viola. Ray então a alerta sobre o conflito iminente no horizonte e aconselha que ela pense em se mudar para outra rua antes que as coisas piorem. Depois dessa breve troca, nosso garoto vai embora, enquanto Viola nota como Ray é atencioso com uma criança. Na manhã seguinte, ele faz algumas entregas como entregador. Quando o dono da loja abre o portão, ele se surpreende ao ver Ray ali, pois esperava que Ron aparecesse com as entregas. Enquanto o garoto finge não saber de nada, por dentro ele não para de pensar em como aquele gorducho azarado teve as duas pernas quebradas, e assim está praticamente indefeso. Ray então pergunta educadamente ao lojista se ele não está planejando evacuar, já que não haverá clientes se um conflito surgir. Mas o dono da loja afirma que não tem nada além desta loja, e quanto à guerra, ele tem certeza de que ela não vai acontecer. Ao ouvir isso, Ray se intriga e pergunta por quê. Então o dono da loja explica que o grupo do Hector e o do Neil estão em negociação, e se tudo se resolver de forma pacífica, não vai haver conflito. Nesse momento, o portão da sala onde a reunião acontecia se abre, e vemos um grupo de homens do Hector. O homem com cicatrizes no rosto é, na verdade, o líder da 8th Street, chamado Hector, líder do grupo do Hector. Meu cara puxa rápido o capuz do moletom no rosto.
Hector, por outro lado, se intriga ao ver uma criança trabalhando ali, enquanto todos os adultos fugiram. Então ele põe a mão no pescoço de Ray, como gesto de apreço pelo esforço que ele vem fazendo. Em seguida, dá ao garotinho algumas moedas e diz para ele se cuidar. Com isso, eles vão embora. Mas então o careca, Humphrey, nota as orelhas feridas de Ray e rapidamente se vira para o nosso garoto. Ray logo percebe a mudança no clima e esconde rápido a orelha, pois sabe que foi reconhecido. Mas antes que o homem careca reaja, o chefe o chama e manda ele parar de ficar ali parado, sem fazer nada. Por fim, todos vão embora dali no carro elegante. Enquanto isso, Ray sabe que Humphrey reconheceu o ferimento na orelha dele, mas não entende por que ele foi embora sem falar nada. Ray e o dono da loja correm até Niels para saberem qual foi o resultado e, infelizmente, a única coisa que Niels diz é que as negociações fracassaram. Então, o conflito é inevitável. O dono da loja fica abalado ao ouvir isso. Niels explica que os termos que Hector exigia eram irrazoáveis. Basicamente, ele queria colocar toda a organização de Niels sob o controle dele, o que é pior do que entrar em conflito com aqueles homens. Então, ele pede desculpas ao dono da loja e a Ray e os aconselha a terem cautela e ficarem no esconderijo. Ao sair da loja, Ray caminha sozinho pelas ruas. Enquanto faz isso, ele reflete como seria difícil se deslocar pelas ruas se o conflito estourasse. Para se preparar para a crise próxima, ele decide juntar o máximo de comida possível antes. De repente, ele percebe Humphrey no carro, o que Ray considera muito suspeito, pois nunca tinha visto um carro como o dele no setor 50, então decide investigar. Mais tarde, nos encontramos na entrada do grupo de Hector na Rua 18. O próprio chefão, Hector, está agindo como nada mais do que um subordinado na presença deste homem que sai do carro. A presença do homem é imponente e ainda não se sabe quem ele é. O monóculo no olho esquerdo só o faz se destacar ainda mais. Nem mesmo Ray parece reconhecer esse homem. Em seguida, ele nota que o receptáculo dele é azul escuro, e chamá-lo de preto também não seria incorreto. Essa cor lembra o mana dos golems quando eles se movem. Além disso, ele está curioso sobre os anéis ao redor do receptáculo desse homem. E não só isso, há muito mana envolvendo os anéis, como se ele os usasse para impedir que o mana escape. Ele tem certeza de que aquele homem é perigoso e precisa avisar Niels. A cena muda para a Rua 17 com o grupo de Niels, onde vemos que os homens dele também se preparam para a batalha iminente. Ray também chega lá e assusta o guarda ao surgir do nada, porque ele não sabe nem como Ray conseguiu entrar na base, e Ray diz que o portão estava aberto. Ele então pergunta onde Niels está, ao que o homem explica que o chefe dele saiu para se preparar para a guerra e é perigoso, então Ray também deveria estar indo embora. Como Niels não está aqui, Ray decide deixar sua mensagem com este guarda, mas não sabe como explicar a ele que aqueles caras têm um usuário de magia nas fileiras. Então, ele só diz ao guarda para avisar Niels de que ele deve ficar atento ao homem de monóculo. Depois, Ray volta para as crianças na tenda, mas ele se senta do lado de fora com Pale. Pale pergunta a opinião dele sobre quem vai vencer este conflito. Bem, Ray não tem certeza de qual lado apoiar, já que ambos os grupos parecem estar em plena igualdade. Ray torce por Niels, pois acredita ser a única forma de garantir a segurança das crianças. Se Hector vencer a guerra, as crianças de rua serão vendidas como escravas. De repente, eles ouvem um barulho aterrorizante, deixando Ray em alerta total. A cena muda rápido para a 65th Street, onde os soldados de Niels fazem de tudo para enfrentar esses golems, mas toda aquela saraivada de balas não causa efeito algum nessas criaturas. Em retaliação, a criatura libera uma enorme quantidade de energia mágica azul escura que dizima tudo em seu caminho. E como se isso não bastasse, o golem despacha aqueles homens com as próprias mãos, como se fossem simples tomates. Quem está manipulando esses golems é, claro, esse desgraçado do monóculo. Ele está bem satisfeito com suas criações e ainda manda elas eliminarem tudo aqui. Então, voltamos para debaixo da ponte onde as crianças vivem. Quando Ray planeja entrar na briga, Pyle logo o segura pela mão e o impede de ir. Enquanto discutem quem deve ir e avaliar a situação, a pequena altercação deles acaba acordando Josephine. Mas Pyle logo diz a ela que eles já voltam, então ela deve entrar na barraca e dormir um pouco. Por fim, Pyle cede à insistência do garoto. Ele decide ficar aqui com as crianças, enquanto dá a Ray sinal verde para seguir adiante. Ele também pede que não vá longe e volte assim que descobrir o que está acontecendo. Após prometer voltar o mais rápido possível, Ray enfim chega ao local, e tudo está em caos. O rescaldo da batalha é brutal. Tudo está em chamas e os soldados estão espalhados por toda parte com membros ausentes. O único soldado ruivo que vimos antes ainda parece vivo. Ele conta ao nosso garoto que aqueles desgraçados trouxeram golems com eles e o homem do monóculo os controlava.
Ele então avisa nosso garoto para fugir antes que sua vida se apague. Ele morre na hora, pois também é rasgado ao meio em duas partes. Isso parte o coração de Ray ao ver esse derramamento de sangue sem sentido. Ele fecha os olhos do soldado, pega a adaga do chão e decide seguir. Ele tem certeza de que, pelo rumo das coisas, Niels vai perder, então quer ajudá-lo do jeito que puder. Enquanto Ray está ocupado, voltamos à ponte, onde todas as crianças vivem. Bem, parece que nem as crianças foram poupadas. Eles foram massacrados brutalmente e só Pale restou, com Josephine nos braços. O culpado por esse derramamento de sangue é um dos golems que vimos antes. O desgraçado sem alma começa a condensar essa energia azul escura na palma da mão para lançá-la contra Pale, enquanto Pale, por sua vez, derrama suas últimas lágrimas ao desejar que Ray não retorne. A 10:07 na rua da Praça Central acabara de pegar fogo. O homem chegara bem tarde à cena horrível. Ele só via os cadáveres dos subordinados de Niles, mas, estranhamente, o corpo dele não estava em lugar nenhum, indicando que ainda estava vivo. Um estrondo forte chamou sua atenção por trás. Ray se virou rapidamente, percebendo de que direção vinha. Entendendo isso, ele correu em direção à tenda. Quando chegou lá, ofegante e exausto de tanto correr, era mais uma cena terrível. Ele viu os restos mortais de alguém logo à frente do monstro golem. Tomado pela fúria, Ray avançou para atacar o monstro com sua espada em chamas, mas ele se virou rápido, com sentidos aguçados, e desferiu um soco forte no estômago do garoto. O cara avançou com um golpe no estilo Mike Tyson. Ray sentiu uma dor imensa ao bater numa parede. À beira da derrota, ele não quer desistir e espera garantir que seus entes queridos estejam todos em segurança. Foi nesse momento que uma voz chamou em sua mente. Ele reviveu as lembranças das crianças e das pessoas que o adoravam sempre que ele voltava. Isso lhe deu forças por um momento, até que essas memórias suaves viraram um pesadelo aterrorizante. Todas aquelas crianças foram brutalmente assassinadas. Lorraine, Leah, Cordon, Miles, Josephine e Pale se foram. Ray negou a realidade de modo lastimável, estendendo a mão para elas. Ele não aceita a perda deles sem retribuir a bondade que lhe deram. Mas isso pouco importa, já que o garoto de cabelos prateados está prestes a encontrar seu fim aqui. Ele ouve um som conhecido, o mesmo que ouviu numa luta. Era um maldito golem que acabou tirando a vida deles, e agora ele prepara uma explosão para acabar com Ray também. Essas crianças indefesas, assim como os homens de Niles, e até as pessoas na rua. O banho de sangue que veio depois foi tudo por causa desse monstro. Ray assumiu a tarefa de se vingar, custe o que custar. Ray usa cada fibra do seu ser, até a última gota de energia, reunindo tudo até conseguir se levantar. Mas o corpo de Ray não obedecia, até que um carro potente surgiu do nada e foi arremessado contra o golem, lançando-o para longe. De dentro do veículo sai Niles, que resgata Ray. Felizmente, a criança não sofreu nenhum ferimento grave, mas o garoto está apavorado e desanimado para dar a notícia das crianças falecidas. Niles se vira, horrorizado, e entende o que houve. Ele pede desculpas à criança por ter chegado tarde. Ray não aceita que a culpa seja dele. Niles, vendo o menino em luto profundo e se culpando pelas vidas deles, o abraça para confortá-lo. Quanto aos seus subordinados, estão todos mortos. O responsável, com certeza, é Hector, que chamou magos de fora para matar todos. A questão é, o que ele vai fazer agora? Niles pretende voltar à rua na esperança de achar sobreviventes, mas antes de conseguir falar da próxima parte do plano, ele leva um maldito disparo de raio laser bem no meio do peito. Os olhos de Ray se arregalam de choque ao ver o golem atrás, depois de dar o golpe final em Niles. O coitado tem um buraco no peito e ainda sorri. Que homem. Niles desaba nos braços do garoto, enquanto Ray chama o nome dele, desesperado. Ele nem sabe o que aconteceu. O coração dele acelera ao lembrar dos treinos com Niles e de todas as memórias compartilhadas. O coração do garoto bate com vingança para enfrentar o maldito golem que matou todos de quem ele gostava. O golem pretende matar o garoto, mas, desta vez, Ray é quem está fervendo com pensamentos de matar tudo em seu caminho. Chovia uma chuva negra, havia perda, derrota e culpa. Mas, acima de tudo, Ray só queria fugir desse pesadelo horrível e acordar para consertar tudo. Mas era a realidade e ele não podia fazer nada. O golem apontou a mão para ele querendo acabar com o garoto. Em resposta, o garoto fez o mesmo, com seus poderes se carregando num vermelho intenso. Ambos prepararam o ataque final e, enfim, dispararam os feixes. Os raios destrutivos colidiram entre si, mas uma coisa era diferente em relação a Ray. Ele era emoção, não um robô. Ele tinha motivos e emoções pelos quais lutar. Por isso, o ataque dele virou algo avassalador para o golem. A tempestade ardente de fogo infernal irrompeu e envolveu a criatura, reduzindo-a a escombros. Quando o ataque terminou, restos derretidos se cravaram na terra. Então, o garoto se apressou para acordar Niles.
Ele não queria que ele morresse, acontecesse o que acontecesse. Curiosamente, Niles ainda respirava nos seus últimos instantes. Ele estava em extrema agonia e nunca achou que teria uma morte tranquila, mas a última coisa que esperava era morrer hoje, entre tudo. Refletindo que ele não tem reflexos na vida, Niles aceita calmamente que conquistou muito a partir de onde começou, mas ele cometeu o erro de lutar muito mais tarde na vida do que deveria, o que o faz se arrepender e sentir culpa pela situação. Niles tinha mais ou menos a idade do garoto quando isso aconteceu. Ray quer sair e pegar remédio no carro, mas é impedido pelo homem bem mais velho. Ele quer que o garoto faça uma coisa, e é sair deste lugar miserável. Niles deseja que o garoto viva uma vida melhor em outro lugar. Eles sempre compartilharam uma ligação próxima, como se fossem irmãos, mas agora Niles só quer o melhor para Ray, chegar ao topo em vez de permanecer no fundo. Ao dizer isso, o último resquício de vida deixa o corpo de Niles, enquanto sua mão escorrega da palma do garoto. Agora, ele já não estava mais neste mundo. Ray teve só alguns instantes para aceitar o que tinha acabado de acontecer. Logo, ele foi tomado por fúria e desespero, rugindo sob a chuva das primeiras emoções que já sentira. Depois, o garoto ficou sentado perto dos destroços e não se mexeu por um tempo. Ele ainda sente dor e está em choque, incapaz de descrever o que aconteceu como algo além de um sonho. Só de lembrar do massacre horrível de ontem, das pessoas que perdeu e das emoções saindo completamente do controle. Algo estava diferente. Ray conjura uma pequena chama na palma da mão e percebe que suas emoções estão diretamente ligadas à força de seus feitiços de fogo. Mas exagerar nisso também pode apagar fácil os feitiços dele, o que acontece agora. Ray percebe que não dá mais para esperar e decide agir. Os corpos sem vida de seus entes queridos já foram todos cuidados. Sua próxima missão é se vingar, sem se importar mais com as consequências morais de suas ações. De volta à Rua 17, a pilha de corpos está sendo recolhida. Agora todo mundo sabe que Hector venceu com ampla vantagem e que tudo aqui vai ficar muito mais difícil a partir de agora. Os canalhas zombam do Niles por ele recusar a oferta. Ray já está aqui após localizar seus alvos com uma faca na mão. De repente, alguém o agarra por trás e ele, na hora, corta a garganta do homem, limpando-a com um único golpe. Mas aquele golpe não foi profundo o bastante para matar esse cara, e ele tenta falar com o garoto e fazê-lo entender. Ray não liga para quem está lutando, pois seu único objetivo é aniquilar o grupo Hector inteiro. Ele retalha o corpo do cara sem piedade, causando um choque no organismo. Ele não concebe como esse garoto está ainda mais forte que antes. Se ele não reagir direito, Ray vai derrotá-lo de vez e acabar com a vida dele. Então, ele se deixa ser esfaqueado no ombro de propósito, o que choca Ray. Mas esse momento vem com uma troca equivalente, quando o homem derruba Ray com um soco forte. Ele percebe o quão tolo e imprudente o garoto é por arriscar a própria vida por vingança. Por isso agora o homem faz uma oferta que vai agradar Ray. Egghead conclui que não devia morrer como um cão ao tentar se vingar. O garoto se levanta e descobre pelo homem que vem sendo observado de perto há um tempo. Ele quer que o garoto o ouça desta vez, Humphrey Silencioso. É assim que chamam o Cabeça de Ovo, porque ele é o assassino mais silencioso que há. E agora é o Humphrey quem está com um ar de desespero, o que já prova que ele não vai enganar o garoto. Ray aceita ouvi-lo e descobre que Humphrey quer que o garoto saia do setor. O motivo é encontrar o irmão dele, que Hector vendeu na Cidade dos Magos. Hector disse que, se Humphrey trabalhasse para ele por 10 anos, contaria onde está o irmão dele. Esse é o único motivo para ele trabalhar para ele, e a essa altura, ele acha que o irmão deve ter mais ou menos a idade do Ray. Ainda não está claro para o garoto por que ele deveria aceitar o pedido. Humphrey enfim revela o segredo de Ray. Ele entende que o garoto usa magia. É um choque, mas Humphrey diz que teve certeza depois de ver a luta dele no armazém. Mesmo que o garoto use pouca magia agora, ainda não vai ser suficiente para derrotar Hector como ele está. Hector sempre está protegido por um mago muito poderoso, então as chances de matá-lo por impulso são quase nulas. O mana negro como breu que emana daquele mago já é assustador o bastante. Humphrey descreve essa imagem como um demônio. Na remota hipótese de alguém do lado deles tentar traí-los, aquele mago os congela por completo. Humphrey se lembra com clareza de um cara morrendo sufocado com uma tigela de água ao redor da cabeça. Aquele mago é poderoso demais, forte demais, por isso ele quer que o garoto saia daqui por enquanto para que possa se vingar bem mais tarde quando tiver a chance. Ray não pode negar a lógica de Hut-Marie, afinal ele ainda não aprendeu magia e só a usou com base no que achava certo. Se enfrentar um mago de elite, não terá chance nenhuma de vencer esse confronto. A Cidade dos Magos fica perto da parte alta do rio Elten, e só magos podem entrar lá. Humphrey dá ao garoto todo o dinheiro que juntou e guardou na vida.
O mesmo vale para informações sobre a personalidade e as características do irmão dele. Ray fica chocado por confiarem nele o dinheiro, afinal, ele poderia trair Humphrey. Mas depois de observar o garoto por um tempo, o sujeito sabe que ele é do tipo que cumpre promessas. E ele já viu o suficiente no garoto para concluir que ele pode, sem esforço, subir para um setor de nível superior. Humphrey apoia Ray como Niles fez um dia. Ele insiste para que o garoto se apresse e decida, pois eles têm pouco tempo. Ray impõe sua condição. Quer que Humphrey cuide bem dos corpos no viaduto, e então ele vai atrás do irmão. É um acordo simples, e Humphrey aceita sem dificuldade. Ray decide ir e diz que vai voltar inteiro. Sim, o One Piece é real. Ray corre o mais rápido que pode para garantir que ninguém o siga. Ele chega antes da vovó Viola, jogando uma moeda para ela e fazendo uma pergunta rápida. A vovó pergunta, feliz, o que o menino quer saber. Ray quer confirmar se a história do arco-íris é verdadeira ou não. Ele se pergunta se, ao achar um arco-íris, vai conseguir fazer um pedido. Ray mergulha numa lembrança antiga que teve com uma das crianças do viaduto. Ele falou feliz sobre a história do arco-íris e como qualquer um podia fazer um pedido se achasse o ponto em que ele toca o chão. Ray pensou nisso com seriedade por algum motivo, e isso leva ao dia de hoje. A vovó conclui que arco-íris realmente existem, mesmo que o aspecto de fazer pedidos seja ignorado. O garoto percebe que não há hesitação no mana dela, permanecendo sempre de um roxo bem nítido, como sempre. O garoto se lembra de quando perguntou ao Humphrey, que recordou a vez em que também foi questionado por uma criança sobre um arco-íris. Aquele mesmo mago também procurava um arco-íris, o que mostra que eles têm prova de que eles existem. O menino pergunta a Viola se vai conseguir ressuscitar o dia ao encontrar o fim do arco-íris. Em vez de dar uma resposta clara, ela diz de forma ambígua que qualquer um pode realizar qualquer desejo, então talvez seja verdade. Parece que a vovó tá manipulando ele aqui, porque eu realmente não sei dizer. O que vocês acham? Viola diz que arco-íris são difíceis de achar e que ninguém sabe onde ficam. Mesmo assim, isso já basta para Ray, que vai embora e deixa para Viola o pedido de achar um lugar novo. De qualquer forma, Ray agora está nos arredores do setor 50. Ele está observando as coordenadas que Niles anotou. Ao lê-las, ele localiza o veículo. Niles preparou um sedã de 4 lugares por precaução. O garoto estende a mão para a maçaneta quando um capanga do Hector aparece para pegá-lo. Ele se pergunta se Niles mandou recuperar o carro e só para foder com o garoto, provoca perguntando sobre as emoções do Niles. Ray estava confiante de que nenhum dos homens de Hector o seguia, mas um deles o alcançou. Mesmo assim, ele não pode perder tempo e agarra a maçaneta da porta para entrar. O homem avança na direção dele e, antes que Ray feche a porta, a segura aberta. Ele grita para o garoto abrir a porta. Ray já gastou boa parte da mana, então sua magia de fortalecimento não faz milagre aqui. Ele força um feitiço de fogo, mirando no sujeito com precisão num feixe pelo dedo, antes de estourar os miolos dele. Ele chuta o cadáver para longe e pisa no pedal com força total. Ray finalmente vai vivenciar como é a vida fora do setor 50. Tendo chegado a algum lugar bem distante, o garoto para antes de inspecionar o porta-malas do carro. Ele se surpreende com o quanto Niles estava preparado, guardando água e comida o bastante atrás. Ainda assim, isso vai ser útil, já que ele não vai chegar ao próximo setor antes de dias se passarem. Naquela noite, Ray acendeu uma fogueira e decidiu que era importante saber mais sobre magia no próximo setor. Do que ele sabe com certeza, Ray entende que há 2 formas de mana. A primeira é o mana vermelho, que pode ser usado sem preparação. O segundo exige usar várias cores ao mesmo tempo. O mana não é tão fácil de manipular, porém, depois de canalizar certas emoções, ele consegue usar parte dele com mais facilidade. A raiva é apenas um exemplo. Seu gatilho de ativação é a raiva por enquanto. E é assim que o garoto consegue conjurar esse tipo de mana. Infelizmente, ele atingiu seu limite. Sempre que perde a concentração nas próprias emoções, o mana acaba escapando. Então, em seguida, ele decide brincar com as combinações. Forjando várias cores diferentes na palma da mão, o garoto nota algo interessante diante de seus olhos. Mas, infelizmente, nada vira um produto dessa combinação de mana. Alguns tipos se repelem, e misturar cores exige enorme esforço, o que também custa bastante da energia mental dele. Mas, por outro lado, algumas combinações funcionam bem juntas. Ele quer brincar um pouco com testes por enquanto. Antes não era tão necessário, mas agora as circunstâncias dele mudaram. Ray tem bons motivos para fazer isso, para conseguir o que quer. Ele dirige por aí antes de fazer outra parada no dia seguinte. Hoje, ele conseguiu testar várias combinações diferentes para conjurar magia de gelo, vento e terra. O garoto se pergunta se consegue usar o mana do seu receptáculo e usá-lo sempre que precisar. Isso deixaria a conjuração bem mais fácil, se isso acontecer.
São como círculos de mana envolvendo o recipiente de um mago. Ray está pronto para encontrar algo assim quando chegar ao setor 49. Já no setor 50 vamos ver como estão as coisas perto da ponte. Os homens de Hector procuram por todo lado, mas não acham nenhum vestígio do golem. Hector então ordena que um deles segure a ponta de sua bengala. O cara está suando em bicas e se desculpa com seu mestre por ter falhado na tarefa, mas Hector mostra que não tolera besteira e não gosta de homens que falham com ele. O coitado dá uma batidinha na ponta da bengala, até sua mão levar um choque eletrizante de dor. Ele vira rapidamente um bloco de gelo como exemplo para os outros. Hector então empurra a estátua derrubando-a e o chama de lixo inútil. Outro de seus homens diz que acharam vestígios do golem na área. Hector se intriga ao perceber um tipo de mana no ar. Isso indica que alguma magia poderosa foi usada. Ele também sente mana vindo das proximidades. Ao se aproximar para inspecionar os vestígios, Hector pergunta aos homens se alguém morou ali. O subordinado diz que um grupo de crianças de rua vivia aqui, órfãs que provavelmente já foram embora para evitar a guerra. Mas Hector se choca. Ele não suporta a ideia de um órfão usar uma magia dessas. Só de pensar nisso, ele cai numa risada maníaca. Um único garoto foi capaz de conjurar uma magia poderosa e suas configurações sozinho. A simples ideia disso parece impossível. Então, ele se apega a uma teoria mais plausível. Outro mago deve ter vindo aqui para destruir o golem. Ele quer que seus homens investiguem o que aconteceu lá embaixo. Parte de Hector pensa que, se um garoto órfão fez o impossível, então ele deve ter potencial de um arquimago genial e pode virar uma força a ser considerada. Já estava na hora, mas enfim, Ray chegou ao setor 49. Antes de ir para o setor 49, o garoto conversou com Niles antes de ele morrer. Ele soube que o setor 42 estava em um estado de caos semelhante e também soube que era muito maior em tamanho. Os prédios eram maiores e havia ruas, mas não era nada de especial. Mas se você seguir rio acima, os setores passaram por mudanças notáveis. Foi o caso do 49º setor. Ray, tendo colocado os pés aqui, fica chocado ao comentar sobre seu tamanho. Há também muitas coisas estranhas acontecendo ao redor dele. Não há golems à vista, então ele se pergunta se eles ficam apenas no 50º setor. O garoto segue em frente, ouvindo muita gente conversando sobre suas vidas. Ao chegar à 36ª rua, ele confirmou que há ruas demais aqui em comparação com seu setor anterior. Ray quer acelerar o ritmo e aprender o máximo possível sobre magia, especialmente sobre o mago Hector e seus círculos de vasos. Isso será a chave para ele completar a vingança. Depois, há o objetivo de investigar as cores prismáticas e a cidade dos magos. Sem falar que ele precisa achar um trabalho para ganhar dinheiro. Mesmo com o dinheiro do Humphrey para se virar por um tempo, essa jornada vai exigir mais que isso. De repente, Ray vê uma livraria à sua frente. A Livraria Verônica. O nome por si só já chama a atenção do garoto, mas ele nunca viu uma livraria e não sabe o que isso quer dizer. Lembrando uma conversa com Niles, o garoto aprendeu muita coisa com ele. Ele aprendeu boa parte da leitura, então está ansioso para explorar essa livraria. Lá dentro, vê quadrados cheios de letras para rotular. Ray nunca tinha visto isso antes. De repente, uma voz o chama. É uma garota ruiva que o acusa de ter quebrado a janela e roubado os livros dela de novo. Ela está bem irritada com esse cara por ter aparecido para roubar dela outra vez. Mas Ray não sabe por que essa donzela está em apuros, nem por que ela o está acusando. Ele descobre que os livros são os itens dentro da loja. A garota reforça seu ponto e ordena que ele vá embora. Ele vê várias cores saindo dela: empolgação, alegria, desconforto e irritação. O garoto se pergunta se é mesmo possível sentir tantas emoções ao mesmo tempo. Ela está ali fora gritando com ele como uma louca, enquanto Ray está se perguntando do que ela está reclamando. O garoto a chama de esquisita, o que a irrita, e ela fica extremamente furiosa e tenta lembrá-lo do status do pai dela. Ray não quer lidar com uma criança difícil, então vai embora sozinho. De volta às ruas, ele observa um grupo de crianças olhando para ele com cautela. O garoto entende, afinal ele é um estranho que acabou de entrar no setor deles. Ray entende que esta parte não é diferente do que acontece no setor 50. De volta ao carro, ele organiza os pensamentos. Ray explorou muitas ruas e, ainda assim, no fim, fracassou em achar algo relacionado à magia. Ele quer investir sua busca em áreas mais amplas amanhã até ouvir algo por perto. São os mesmos garotos de novo, e eles vieram aqui para bater nele. Ray não se surpreende e vê 4 desses caras dentro do seu carro. As crianças se aproximam até a maçaneta da porta. A intenção não é matar, mas deixá-lo inconsciente sem barulho. Eles também querem pegar as chaves do carro e roubar a comida. Mas antes que algum dos garotos consiga agir, Ray estilhaça a janela e derruba um deles sem esforço. Com um cara no chão, o resto se assusta. Ray salta para fora e mira no garoto de moletom azul. Ele derruba o garoto com um único golpe no peito. Já são 2 no chão. O terceiro tenta matar Ray com um golpe forte do cano de metal.
Infelizmente, ele subestimou o oponente, pois Ray pega o cano com pouca dificuldade e o joga longe. O garoto, agora intimidado, manda Ray não se aproximar mais. Ray, por outro lado, assustador como sempre, instrui as crianças a manterem os dentes cerrados. Então, ele passa a espancar eles sem piedade até que fiquem reduzidos a um estado lastimável. Após a surra, ele pergunta quantas ruas esses garotos controlam. Eles ficam calados até Ray, em tom firme, exigir a resposta. De mãos cruzadas, impondo medo aos capangas, Ray repete a pergunta. Os garotos espancados parecem miseráveis. Mal conseguem encarar Ray. Como se recusam a responder, nosso garoto mostra um pouco mais de força. Ele separa um dos capangas. E o idiota cede na hora sob pressão. Confessa que, ao todo, eles controlam 3 ruas no setor 49. Ray insiste em detalhes, e o cativo lista as ruas 20 a 25 como território deles. No peito dele, há cores de mana que mostram ansiedade, agitação e medo. São sinais claros de mentira. Mentiroso tem a mão esmagada a pisões. Enquanto Ray esmaga a mão do capanga com o pé, os outros 2 observam apavorados enquanto o sangue tinge o chão. Depois de uma boa e velha sessão de tortura, Ray volta a atenção para os outros 2. Focando no capanga mais submisso e de vontade mais fraca, Ray parece bom demais em interrogatórios. Desta vez, não precisou causar nenhuma dor. O capanga apenas jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, com medo do que possa acontecer com ele. Segundo ele, eles controlam 14 ruas, com 52 membros no total. O líder se chama Kedrick, e a base deles fica numa fábrica abandonada. Ray não esperava que essas crianças controlassem 14 ruas. Eles eram maiores do que ele pensava. Ele manda o capanga levantar a cabeça e se apresentar. Com a voz falhando, o capanga gagueja seu nome, Neshu. Segundo esse rato, o chefe mandou espancar Ray até quase matá-lo e roubar toda a comida, o dinheiro e os suprimentos que ele tinha. O chefe também deixou um aviso, dizendo que sempre observa tudo. Escondido no ponto cego de Ray, o quarto capanga se move. Ele salta do teto do carro e aponta uma lâmina nas costas de Ray. Impassível diante da ameaça à sua vida, o mana de Ray ferveu e se agitou. Ele manipula o mana azul do vento e arremessa o emboscador para longe sem levantar um dedo. Além disso, o vento levantou muita poeira no ar, cegando o capanga com uma faca. Num piscar de olhos, ele apagou com 2 golpes certeiros no rosto e no corpo. Ray se aproxima aos poucos e vê o emboscador sangrar de dor. Ele pega o traidor pelo cabelo e o ergue como se não pesasse nada. Ray quer que esses capangas voltem ao chefe e levem o recado. Ele também vê tudo. Depois daquele incidente, Ray segue pesquisando o setor 49. Assim como no setor de origem dele, as pessoas daqui não sabem nada sobre magia. Ele também aprendeu sobre livros e pacotes de papel cheios de informação. Se existem tantos livros, então deve haver algum sobre magia, certo? Enquanto ele cruza em silêncio as ruas, alguns figurantes sem muita importância o chamam para um lugar mais deserto. As defesas de Ray se levantam instintivamente, mas os figurantes o asseguram de que não vieram aqui para brigar. Quando perguntados se pertencem ao mesmo grupo das crianças que ele espancou outro dia, o trio responde com sinceridade que sim. O personagem secundário. Número 1 fica impressionado que uma única pessoa consiga espancar Anthony, Horn e Melbourne até quase a morte de um jeito tão grandioso. O chefe também fica e quer se encontrar com Ray. O personagem secundário. Número 1 tira um bilhete. Infelizmente, nenhum dos 3 sabe ler. Eles receberam ordens para dizer exatamente o que está no bilhete, mas nenhum deles é alfabetizado. Sem paciência, Ray arranca o bilhete das mãos deles para ler ele mesmo. Enquanto ele lê o bilhete rápido e curto, os figurantes olham para ele como se fosse um ser místico. Já que ele sabe ler, é como se fosse mesmo. Na gangue deles, só o chefe e alguém chamado Waver sabem ler. O bilhete era simples e seguro. É a garantia de que Ray nunca vai passar fome se trabalhar para a gangue. Depois de ver o bilhete, ele se vira para os personagens secundários inúteis e pergunta como eles escolhem o chefe. Como a maioria dos grupos nos setores inferiores, o processo é simples. Eles escolhem o líder pela força, o mais forte vira o chefe. Aceitando o convite, Ray foi à frente para encontrar esse chefe de quem eles não paravam de falar. Depois de alguns minutos andando, eles chegaram à base do grupo Kedrick, uma fábrica abandonada. O personagem secundário número 1 abre devagar o portão e a tensão é palpável. Quando Ray entra, ele sente na hora uma vibe bem parecida com a das organizações suspeitas do setor de onde veio. Um jovem, relaxando perto da fogueira do sem-teto, nota a chegada do convidado de honra. Vestindo uma jaqueta chamativa, bem estiloso, com olheiras escuras e cabelo bagunçado, o chefe se levantou, atento. Ray se apresentou e notou algo estranho no equipamento do Kedrick. Mesmo já tendo visto mana fluir de sucata, Ray nunca viu um objeto emitir tanta mana quanto o anel de Kedrick.
O chefe se recosta no trono e oferece o assento oposto a Ray como um convidado valioso. Ray não precisou olhar para trás para sentir os olhares assassinos que os capangas lançavam sobre ele. Ele não se abala. Kedrick só se certifica de impor sua dominância no próprio território. Para um chefe tão jovem, sua liderança é surpreendentemente competente. Vendo Ray calmo sob pressão, Kedrick se impressiona com seus nervos de aço. Quando perguntaram de onde vinha e a história do carro, Ray respondeu com sinceridade. Quando disse que veio do setor 50, os capangas ficaram atônitos. Nenhum deles já tinha ouvido falar de alguém do setor 50. Eles já tinham ouvido falar de gente descendo de cima, mas nunca o contrário. Kedrick manda seus homens calarem a boca com um gesto. Ele ficou ainda mais fascinado por Ray e sua história. O garoto é mais do que qualificado para entrar na organização deles. Kedrick então explica que planeja um dia se juntar a uma organização maior. Eles estão em conversas com uma organização muito famosa do setor 45, a Merc Red. Eles redigiram um acordo para entrar na Merc Red assim que chegarem a 66 membros. Para Kedrick e qualquer rato de rua do setor 49, isso já basta para entrar na gangue. No fim, é uma chance de elevar o status deles. Embora Ray fique bem fascinado pelo acordo e pela ideia de entrar numa organização, ele não consegue abraçar isso por completo, porque se recusa a trabalhar para alguém mais fraco que ele. Ao desrespeitar Kedrick na cara dele, o clima na fábrica abandonada muda. O sorriso de Kedrick some. Com olhos insanos em Ray, ele pergunta se esse garoto do setor 50 acabou de chamá-lo de fraco. Ignorando a tensão crescente, Ray explica que a força define tudo de onde ele veio. Os líderes são julgados pelo poder, e não por quão bem falam. Um dos capangas interrompeu para xingar Ray. A mão de Kedrick, com o anel, avançou rápido e agarrou o pescoço do capanga, apertando até quase esmagar. O chefe está se exaltando e detesta ser interrompido por subordinados que falam fora de hora. O capanga pede desculpas de um jeito patético enquanto é aterrorizado por um chefe psicopata. De onde ele está sentado, Ray vê as cores da magia de fortalecimento envolvendo o anel misterioso de Kedrick. Não importa de que ângulo Ray observe, não parece que o chefe assassino esteja usando magia ele mesmo. Aquele anel é a única coisa minimamente mágica neste lugar decrépito. Entediado com o espetáculo violento, Ray perguntou a um capanga quando os acessos de fúria iam acabar. Considerando as opções em silêncio, ele acha que pode quebrar o anel se tiver a oportunidade. Felizmente, ele não precisou agir, pois o poder do anel foi diminuindo aos poucos por conta própria. Com a personalidade mais calma de Kedrick voltando a assumir, ele soltou seu subordinado do estrangulamento doloroso. Ele coça a cabeça e, inocentemente, pede desculpas por ter se exaltado um pouco. Essas mudanças bruscas de emoção não são normais. Agora, eles podem discutir o que Ray quis dizer quando insinuou que é mais forte do que o líder atual da organização. Tudo o que eles precisam fazer é testar essa ideia, certo? Quando Ray insiste nos insultos, o trono de Kedrick voa a centímetros da cabeça dele. O poder do anel assume o controle de novo, deixando o chefe totalmente fora de si. Ele ainda pergunta aos subordinados se eles também acham isso. Os capangas coitados correm para bajular o chefe, dizendo que ele é o mais forte. Ray agora tem certeza de que o anel reage às emoções de Kedrick. Vendo como a mudança é repentina quando o mana do anel é cortado, parece que Kedrick nem sabe o que aquele acessório faz por ele. Como Ray quer ver a força dele, ele propõe uma luta pela liderança. O perdedor trabalha para o vencedor e todo esse papo. Kedrick sorri, obviamente gostando da ideia. Ele marca o duelo para daqui a uma semana. O chefe quer transformar isso num espetáculo. Quer lutar com todo mundo assistindo, até caras de outras gangues. Assim, eles vão ter certeza de quem é o mais forte diante de muitas testemunhas. Antes de ir, Ray pergunta a Kedrick onde ele conseguiu o anel. O chefe promete, em tom de brincadeira, contar a Ray a resposta daquela pergunta se ele vencer, mas com apostas tão altas, Kedrick não vai deixar isso acontecer. No dia seguinte, Ray perambula pelas ruas, com o pensamento no anel mágico ainda na cabeça. De repente, alguém joga uma pedra do seu ponto cego. Com sua sensibilidade incomum e seu tempo de reação desumano, ele pegou a pedra antes que ela atingisse sua cabeça. Mais personagens secundários de outras gangues do setor 49 vieram mexer com Ray. Eles até têm armas sinistras. Ray fica encurralado num beco suspeito, cercado por gangsters armados e perigosos dos dois lados. Eles seguem tagarelando sobre mandar nessas ruas e corrigir a atitude do Ray. O nosso garoto já estava farto dessa conversa fiada. Se eles vão lutar, não tem por que perder mais tempo. Como era de se esperar, ele acabou rápido com esses moleques sem treino, empunhando tacos. Não importa onde o Ray vá, as pessoas continuam arrumando briga com ele do nada. Deve ser porque a notícia do duelo com o Kedrick está se espalhando.
Apesar de a gangue do Kedrick não atacar como foi instruída, as outras gangues ficam livres para fazer o que quiserem. Deixar um estranho andar por aí, ileso no território delas, deve ferir o orgulho frágil delas. Eles vão tão longe que até fazem alianças para manter Ray sob controle. No entanto, por enquanto tudo segue conforme o plano. Essas brigas aleatórias estão fortalecendo a magia dele, conforme ele se acostuma ao combate. Com mais experiência, a conjuração fica mais rápida e o desgaste mental diminui. No geral, provocar mais brigas contra todas as gangues por aí é uma boa escolha. Dito isso, ainda há mais uma presença oculta seguindo-o. Ray mandou a sombra se revelar. O jovem, de boné de entregador e óculos, percebeu na hora que se esconder era inútil. Ele segue Ray há um tempo. Ele se acostumou ao cabelo grisalho e ao rosto sem expressão. Nas ruas do setor 49, Ray ganhou o apelido de Caçador. Óculos saiu do esconderijo para encarar o temível caçador do setor 49. Ray avalia o estranho à frente. O garoto é menor que os gangsters de costume. Anda sozinho e não parece bom de briga. Caminhando e estalando os punhos, ele avisa o nerd para tirar os óculos, para que os dois não sejam incomodados pela quebra. Óculos logo esclarece o mal-entendido. Se ainda não estiver óbvio pela aparência, ele não veio aqui para brigar de jeito nenhum. Ele acrescenta que nem de longe é lutador. Com esse corpo magricela seria inútil numa briga. E aí? Ray pergunta o que está acontecendo. O garoto cria coragem e se apresenta como Philip. E o franzino Philip tem uma proposta para Ray. Depois de ouvir o discurso, Ray decide seguir Philip por enquanto atravessam as favelas do setor 49. Veja, o trabalho de Philip fica perto do lixão do leste. Ele ouviu vários rumores sobre o caçador, Ray. Onde quer que seja na cidade, o caçador é tudo de que todo mundo fala. Parece que Ray ganhou um apelido tão ameaçador depois de esmagar vários grupos de gangsters sozinho. Depois de mais alguns minutos caminhando, eles enfim chegam à frente de um prédio comum. Philip abre a porta e sons harmoniosos de comunidade, comércio e cooperação atingem Ray como uma tonelada de tijolos. O lugar é enorme. Philip dá as boas-vindas formalmente a Ray ao seu negócio, o Hotel Philip. Ray estima que deve haver mais de 100 pessoas lá dentro agora. Mais precisamente, são 186, contando também os que trabalham lá fora. Ray percebe ainda que todos aqui têm algo em comum. Parece que qualquer morador teria muita dificuldade ao entrar em outro grupo mais violento. Todos são jovens ou baixos. Philip explica que o setor 49 tem muitas minas. Isso faz muitos adultos morrerem no trabalho, deixando muitas crianças órfãs e sem apoio. Por isso, sempre tem muito trabalho em todos os setores. Com a falta de mão de obra tão grande, algumas empresas aceitam contratar até crianças. Há jovens sem rumo demais, até para os gangsters que controlam as ruas darem conta. Então, em troca de manter um monopólio dos empregos com alguns grupos e empresas, Philip concordou em pagar pequenos subornos para garantir trabalho ao seu povo. Ele é uma espécie de intermediário de mão de obra nesse setor empobrecido. As pessoas dele recebem abrigo barato e estabilidade no emprego. Apesar de jovem, Philip é inteligente e trabalhador o bastante para criar esse sistema complexo por conta própria. Ele trabalhou muito para montar toda essa estrutura até chegar onde está. Falando do pessoal dele, Jonathan é um caso de sucesso do Philip. O garoto tem um emprego em que não apanha todo dia, tem uma comunidade para apoiá-lo e está com o aluguel em dia. Philip, sempre atento e minucioso como corretor, anota tudo o que precisa. Ele esqueceu que Ray estava ao lado, e suas mãos, quase sem perceber, foram ao bloco de notas e à caneta. Já que o caçador parece curioso sobre os livros de gestão hoteleira, ele se oferece para deixar Ray dar uma olhada. Ao folhear rápido as páginas, Ray encontra uma dedicada só a ele. E está cheia de anotações que Philip escreveu enquanto o seguia. Ao perceber que Ray realmente sabia ler, Philip se sentiu sem graça e um pouco assustado. Admitindo a grosseria de ter sido tão intrometido e sorrateiro, ele pede desculpas. Ele sabe que isso não justifica, mas gosta mesmo de observar as pessoas. Isso o torna o completo oposto de Ray. Para a surpresa de Philip, o caçador parece tranquilo com tudo e diz que não precisa pedir desculpas. Philip enfim consegue respirar aliviado. Entrando mais fundo no hotel, os dois chegam ao último quarto, no fim do corredor. Os seguranças na porta viram Philip e lançaram em Ray um olhar confuso. Eles insistem que não podem deixar qualquer um entrar, mas ao ouvir que Ray é o caçador notório que deixa um rastro sangrento de gangsters pelas ruas, os guardas recuam, tomados por medo e choque. Por fim, Philip recebe Ray em sua casa modesta. Ela é melhor que a de 99% dos moradores do setor 49. Quando Ray ouviu Philip pela primeira vez, achou que o garoto era um vigarista. Mas ele parece ser de verdade. Philip insiste que nunca mente. No ramo dele, a credibilidade é a coisa mais importante.
Você sempre pode recuperar dinheiro, mas, quando a credibilidade se perde, recuperá-la é muito difícil. Para um garoto da idade de Ray, Philip é mesmo sábio. Quando Ray pergunta sobre a proposta que Philip mencionou antes, o nerd treme de inquietação e ansiedade. Ele engole a incerteza e levanta a cabeça para encarar os olhos de Ray com um olhar claro. Philip estende a mão e se oferece para virar sócio do caçador assim que ele derrotar Kedrick e virar o novo líder da gangue. Ray absorve a oferta em silêncio, com os olhos fixos no mana que se agita no peito do jovem. Ele nota que Philip tem menos mana negra de medo no coração. No lugar, há a luz dourada da coragem. A proposta só vale se ele vencer, e embora Philip não descarte a chance de perder, ele acredita de verdade que Ray tem boa probabilidade de vencer. Quando perguntado por quê, o de óculos só responde que está apostando num palpite. Como disse antes, Philip gosta de observar as pessoas. Ele gosta de estudar comportamento e hábitos para ter uma boa ideia de como alguém é. Por exemplo, ele notou que, sempre que Ray fala com as pessoas, ele costuma baixar o olhar para o peito delas, em vez de encarar os olhos. Meu garoto não é um pervertido, ele só está lendo mana. Philip não sabe o motivo, então supõe que Ray tenha algum trauma ligado aos olhos ou aos rostos das pessoas. De qualquer forma, fica claro que ele observa muito bem. Fascinado com isso, Ray pergunta se ele notou mais alguma coisa. Ele quer desesperadamente ouvir sobre outros hábitos que Philip percebeu. De cabeça, Philip lista mais alguns. Philip notou que Ray sempre pisa com o pé direito ao dobrar uma esquina. Talvez inconscientemente, ele se prepare para um possível encontro com um inimigo, mantendo a mão direita pronta para contra-atacar. Philip soltou mais algumas análises bem detalhadas das pequenas manias de Ray. Até ele se impressionou com o quanto cada leitura era abrangente. Até então, as pessoas o viam só por cima. Chamavam-no de assustador, diziam que tinha algo errado com ele. Disseram que devia haver algo errado com ele. Era o garoto frio, sem expressão, que apavorava todo mundo. Mesmo agora, além de raiva e tristeza, ele não pode dizer que sabe como outras emoções são. Esse encontro predestinado com alguém como Philip parece uma pista de como ele pode crescer emocionalmente. Enquanto isso, Philip está ocupado listando as peculiaridades do chefe Kedrick, na esperança de ajudar as chances de Ray vencer. Kedrick é propenso a explosões emocionais em combate, enquanto Ray é metódico ao desmontar um oponente com cálculos precisos. É uma boa combinação. Antes que Philip consiga apresentar sua conclusão e amarrar tudo, Ray já aceitou a proposta. O pagamento e os detalhes mais específicos podem ficar com a equipe do Philip. Tudo o que Ray pede do seu novo parceiro de negócios é que leve isso a sério, o que já está garantido. Ele tem mais uma condição. Philip parece ter acesso a muitas conexões. Conexões significam informação, então Ray precisa que ele encontre algo importante. 2 dias após fechar o acordo, Ray volta ao acampamento e deixa seu carro ser inspecionado para reparos e manutenção. O mecânico fica curioso por Ray ter vindo do setor 50. Pelo estado do veículo, seria crível se ele dissesse que atravessou um deserto. Como Philip mandou o melhor mecânico que eles têm, Ray está sendo bem atendido. Quando o mecânico pede para Ray passar uma chave inglesa e uma porca de 6mm, Ray usa a magia do vento para colocá-las com cuidado ao lado do homem. Ele vem praticando sempre o controle de precisão, e a maior destreza é evidente. Após alguns minutos, os reparos estão concluídos. Fora o superaquecimento do motor, não tinha muita coisa para mexer. O mecânico trocou o líquido de arrefecimento por um bem melhor, então isso deve servir bem ao Ray daqui para frente. O senhor mecânico trouxe em segredo a peça de reposição mais cara que encontrou na loja onde trabalha, então não deve haver problemas com o veículo tão cedo. As pessoas no hotel vivem se esforçando e fazendo mais do que o necessário quando se trata dos pedidos de Philip. Afinal, ele é o salvador delas. Sem Philip, a maioria estaria sem emprego, e por isso todos fazem o melhor para retribuir. Mesmo sendo nerd e bem esquivo, Philip é muito popular com seu povo. Antes de ir embora, o mecânico entrega a Ray um bilhete escrito por Philip. Como seria difícil memorizar toda a mensagem, Philip a colocou no papel. Por fim, o mecânico animado foi embora, levando seus equipamentos e ferramentas. De volta ao escritório, o último pedido de Ray foi que ele precisava de informações sobre magos. Philip já tinha ouvido falar de gente que usava magia antes. Ele prometeu juntar informações sobre qualquer um minimamente suspeito. Com a ampla rede de contatos do Philip, não deve demorar. E como prometeu, o nerd entregou rápido. Em só 2 dias, reuniu várias informações com que Ray pode trabalhar. O primeiro da lista é Wolfman, um padeiro de 42 anos da rua Second. Testemunhas juraram ver o sujeito carregar uma bolsa pesada com uma mão só. Talvez não seja nada. Em seguida vem Andrew, balconista da loja Kenny na 8ª rua. Comeu pão de trigo seco sem careta, bem suspeito. Ele pode ser o rei da garganta,
Com uma olhada na lista, as esperanças de Ray de achar uma pista sobre magos e magia começaram a cair. Mas então, uma linha de texto chama a atenção dele. Uma pista que pode valer a pena checar e confirmar. Por precaução, Ray ainda conferiu as pessoas menos prováveis de estarem ligadas à magia. Ele descartou pessoas comuns, só um pouco estranhas, mas sem os anéis no peito que indicavam poder mágico. Depois de esgotar a lista, Ray ficou com uma última pista. Ela registrava um incidente em que um cano de aço caiu de um telhado num distrito comercial vazio. A figura suspeita é um homem de 30 ou 40 anos. Ele é visto com frequência indo e vindo entre a superfície e o subsolo, com comida na mão. Naquele dia ventou forte o bastante para desviar o cano de aço do rumo, e o homem quase sofreu um acidente. Ele não pareceu nada surpreso ou abalado com o suposto incidente de quase morte. Até Ray está convencido de que há uma boa chance de esse homem ser um mago. A caminho do distrito de compras, ele se vê em uma área familiar, a livraria pela qual passou no primeiro dia. Duas crianças ficam agachadas do lado de fora, garantindo que a loja esteja fechada. Elas têm jogado pedras nas janelas todo dia, atormentando os donos e, aos poucos, forçando-os a parar de tocar o negócio. Ray ouve eles dizendo que vão ganhar o dobro se conseguirem fazer os donos venderem a propriedade. Dessa vez, podem só jogar pedras no segundo andar. Pare de mirar na loja e comece a mexer com a casa deles. Assim, podem atormentar e forçar os donos a sair. Quando um dos garotos vai arremessar uma pedra grande, a janela do segundo andar se abre de repente, revelando a jovem explosiva, gritando com quem jogava pedras. Ela ouviu tudo o que diziam e ficou furiosa ao extremo. A jovem xinga as crianças, gritando para saírem. Ray vê a luz amarela da coragem e convicção girando no peito. No entanto, seu coração é tomado pela mana negra do medo. Até as crianças veem que ela só finge ser durona. As palavras dela são duras, mas o corpo está tremendo. Sem aviso, a criança finalmente jogou a pedra. Ainda bem que a mira dele é péssima e ela acerta a parede. Ainda assim, isso abalou a jovem. É de conhecimento geral que a livraria só tem crianças e alguns idosos doentes lá dentro, então são um alvo fácil. Lutando contra o terror, a jovem segue bancando a durona e gritando com as crianças indisciplinadas. Os dois pequenos psicopatas continuam atacando-a com pedras, agora mirando de propósito no rosto dela. Quando Ray está prestes a intervir para evitar um ferimento grave, ele se choca com uma luz brilhante que nunca viu em mais ninguém. A jovem estendeu as duas mãos, com o mana dançando nas palmas. Um vento caótico desviou a pedra que vinha na direção dela, protegendo-a do impacto direto. As crianças psicopatas ficaram atônitas. A pedra caiu de volta em vez de desfigurar o rosto da garota. Segurando as lágrimas, a jovem que cuida da livraria revela sua verdadeira natureza mágica. Ray procurou por toda parte só para encontrar uma maga por pura coincidência. As mentes entorpecidas das crianças psicopatas não entendem o que acabou de acontecer. Achando que foi imaginação, elas tentam atacar de novo. Ray tem certeza de que acabou de ver sua primeira pista concreta de magia. Veio de uma jovem claramente tremendo e tentando parecer durona diante de valentões. As crianças psicopatas agem em uníssono, com pedras nas mãos. Desta vez, elas dobram o poder de fogo para garantir destruição. Sem esperar novos ataques, a jovem fica presa na janela como um pato. Sabendo que não consegue bloquear as pedras vindo na sua direção, ela fecha os olhos e aceita seu destino doloroso. Por sorte, outro mago está escondido no canto. Ray acena com a mão, detendo as pedras ao manipular o mana no ar. Ele forçou ainda mais seu controle e poder, garantindo atingir as pedras. Isso encheu as ruas com ventos selvagens como um tornado. Num piscar de olhos, as pedras voltaram e acertaram o rosto de quem as lançou. Ray fez questão de causar dor, usou força suficiente para apagar os moleques psicopatas com um só golpe. Por fim, saiu do beco para checar os desgraçados estirados no chão. Ele olha para cima, fazendo contato visual com a jovem na janela. Já faz um tempo, mas o segundo encontro deles é bem mais interessante do que o primeiro. Ray deu outra surra nas crianças psicopatas, mirando nos braços e nas pernas para garantir que não causassem mais problemas. A jovem convidou Ray para entrar e agradecer formalmente pela ajuda. Ele diz que não precisa de tanta formalidade. Além disso, tem algo que quer perguntar a ela. Por coincidência, ela também quer. Ao mesmo tempo, ele pergunta se ela é maga, e ela pergunta se ele usou magia lá. As perguntas entusiasmadas fizeram com que ambos parassem por um momento. A proximidade repentina traz um rubor ao rosto dela. Ela limpa a garganta e convida Ray a entrar em sua casa para conversarem mais um pouco. Ao entrar, Ray olhou ao redor. Era a primeira vez dele numa livraria, então tudo parecia estranho. Por fim, ela se apresentou como Verônica. A livraria tinha o nome dela. Retribuindo a gentileza, Ray também se apresentou de forma seca.
Com ar envergonhado, Verônica baixa a cabeça e pede desculpas por ter gritado com Ray como uma louca antes. Ela anda bem estressada por causa daquelas crianças psicopatas irritantes. Ray não se importou, afinal foi só um mal-entendido. Depois de se desculpar, ela continua agradecendo pela ajuda. Ela poderia ter se machucado feio se não fosse Ray. Sinceramente, o Ray só quer dar uma olhadinha na livraria. Ele queria aprender algo de magia, mas encontrar uma maga de verdade foi mais do que esperava. Verônica ficou chocada. Neste lugar, as pessoas geralmente aceitam bem demonstrações de apreço, de qualquer jeito. Ray é diferente. Sentado numa das mesas, ele pergunta onde ela aprendeu magia. Ela responde de forma casual que foi o avô dela que a ensinou. Ao saber que há outro usuário de magia, a curiosidade de Ray aumenta. Ele pede para conhecer o avô de Verônica e a jovem de temperamento explosivo acha que isso não deve ser um problema. Antes de subir para buscar o velho, Verônica percebe algo preocupante. Na bochecha de Ray, há um corte pequeno sangrando. Deve ser um arranhão de algo, já que ele anda dando socos à torto e à direito. Verônica teme que ele pegue uma infecção se ficar sem tratar. E daí? Ela estendeu o braço e segurou o rosto de Ray com cuidado. Devagar e firme, conjurou uma luz branca e quente que envolveu a pele dele. Após alguns segundos, o arranhão na bochecha desaparece como se nunca tivesse existido. Com isso, o tratamento simples terminou. Surpreso com essa nova forma de magia, Ray se levantou e perguntou, ansioso, como Verônica fez aquilo. Ele quer saber como ela moveu o mana branco, o transformou numa luz suave e o usou para curar. Mesmo focando no passado, ele nunca conseguiu mover o mana branco. Ele entendeu que o mana branco só reage quando alguém é atencioso ou dedicado. Isso também surge quando alguém se sacrifica pelos outros. Todas essas emoções complexas e altruístas são como uma língua estrangeira para o jovem, emocionalmente incapaz. A Verônica nem consegue explicar a técnica dela em detalhe. Ela só sabe usar magia de cura, só isso. Ela nem entende o que ele quis dizer com mana branca. Ray se lembra de ter perguntado ao Niles sobre as cores que ele vê o tempo todo. Nem aquele cara ouviu falar de algo assim. Pelo que ele sabe, não dá pra ver o mana a olho nu. Nem os próprios magos conseguem ver mana. Embora Verônica não entenda o conceito daquela luz branca, ela conhece o elemento de regeneração. O elemento que ela usou agora há pouco é bem conhecido como regeneração. Normalmente a cura usa só um elemento, embora ela pudesse adicionar 2 ou mais elementos auxiliares para ampliar ou alterar os efeitos. Existem mais de 20 tipos de elementos por aí, se você contar só os que ocorrem naturalmente. Se contar os mais específicos e abstratos, como distúrbio de amplificação, manipulação e outros, deve haver pelo menos 100 elementos diferentes. Só de ouvir as explicações detalhadas da Verônica, os horizontes do Ray se ampliaram bastante. Talvez falar com o avô dela lhe desse mais clareza. Infelizmente ele está doente e passa a maior parte do tempo na cama. Ainda assim, Verônica quer ver o velho para checar se está acordado e pode falar com Ray. Enquanto ela corre para o segundo andar, Ray vaga pela livraria sozinho. O relato de viagem de Kyledrick, interpretação do inconsciente. Todo tipo de literatura está bem organizado nas prateleiras. Pelo que ouviu, livros são bem caros. Ray vê a mão suja, cansada e coberta de poeira sobre a capa lisa de um livro e hesita. Ele acha que tocar nessas coisas valiosas com as mãos vai diminuir o valor delas. Pensando bem, a última vez que ele tomou banho foi quando choveu água limpa. Faz muito tempo. Esse cara cheira a mofo. Ele se acostumou com o próprio cheiro e não se incomoda ao topar com um mau odor, mas agora se preocupa que os outros sintam. A Verônica com certeza sentiu. Talvez ela tenha um nariz ruim ou talvez só esteja tolerando o fedor do Ray. Ao deixar os olhos vagarem de novo, ele se vê diante de uma mesa cheia de livros, dispostos como diários. Uma das capas chamou a atenção de Ray. O estudo da distribuição elemental por setor fala sobre a expansão da chuva negra. Verônica desce as escadas e se assusta com Ray, logo atrás dela, e ele sussurra que ainda está aqui. Ela achou que ele tinha ido, porque ficou tempo demais lá em cima. Ela se envergonha e pensa que ele estava olhando a loja enquanto ela não estava. Ele pergunta se ela tem algum livro sobre magia, já que não achou nenhum. Verônica pergunta se ele consegue ler os títulos, e ele a choca ao dizer que consegue, mas não achou nenhum livro sobre magia. Ele pergunta como o avô dela está e se pode conhecê-lo. Ela diz que ele está descansando e pergunta se ele pode voltar amanhã. Ele concorda e, quando Ray vai embora, ela pergunta por que ele quer ver o avô dela. Ele diz que procura o prisma, abrindo a porta para sair. Ray está em um café lendo um bilhete que descreve um homem de 30 ou 40 anos que sai do apartamento por 1 hora entre 7 e 8 da noite, volta com comida e mora do outro lado da rua, em frente ao café.
A informação foi dada a ele por Johnny. Enquanto lê a anotação, Johnny aparece com uma refeição grátis e a entrega a Ray. Ela diz que é da casa e que é uma honra servi-lo, já que ele é o caçador. Ray agradece e pergunta se a informação que ela deu é mesmo precisa. Ela diz que sim, pois já observa a rotina desse homem há um tempo. Johnny é chamada pelo chefe, que está bravo com ela por enrolar. São 18 horas, e Ray precisa esperar mais uma hora para o homem misterioso sair do apartamento, então ele decide esperar. Assim que Ray termina de comer, o homem sai do apartamento. Ray vê a aura vermelha ao redor dele e pensa que é a hora de conseguir as informações de que precisa. Ele corre até a porta do homem, agradece a Johnny pela comida e vê que está trancada, como esperado. Ray sabe que não pode voltar atrás. Pensando numa saída, seu mana arco-íris entra na fechadura e abre a porta. Ray se surpreende, pois não sabia que podia fazer isso. Sem perder tempo, começa a buscar informações. Ele lê um bilhete que o homem estava escrevendo, dizendo que talvez tenha sido expulso da Organização 66. Ele também menciona na carta que uma pedra de sangue vermelha é mais forte do que esperava. Ray abre uma caixa e sente algo. Ele vê pedras vermelhas na caixa, com mana vermelha saindo dela. Ele acha que são parecidas com as pedras no anel de Kedrick, mas a mana flui mais fácil e é mais forte. Ele coloca a pedra no anel e cria o fogo vermelho mais brilhante que já fez até então. Enquanto faz isso, ouve o homem voltando, o que o surpreende, pois ainda não tinham passado nem 15 minutos. O homem entra resmungando que esqueceu a carteira, que está ficando velho e porque o chefe o abandonou. Ray observa, escondido atrás da porta. O homem pega a carteira e, quando vai sair, lembra que esqueceu mais uma coisa. Ele se esgueira até a porta onde Ray está escondido e olha para ele com olhos vermelhos brilhantes, dizendo que esqueceu o veneno de rato. O homem encara Ray atrás da parede, com um olhar maligno, afirmando que também precisa de veneno de rato. Ele pergunta ao garoto se achava que ele não sabia que Ray estava escondido ali. Ray saca a espada e golpeia, cortando o rosto do homem. O homem fica surpreso e sangra, pois Ray cortou o rosto dele. O homem fica furioso por uma criança, nem um assassino, ter cortado o rosto dele e o sangue entra nos olhos. Ray acha que essa é a chance de dominar esse sujeito e arrancar informações dele. Quando Ray vai desferir mais um golpe, o homem o detém com as próprias mãos, com mana vermelha fluindo de suas mãos. Ray fica surpreso com como esse homem usou mana para impedir que ele se cortasse, enquanto o homem o xinga e diz que é desrespeitoso apontar uma faca para adultos. Ele diz que pegou leve porque achou que Ray era uma criança, mas afirma que vai matar Ray por ele ser tão forte. Quando parte para atacar, Ray também para o golpe do homem com mana vermelha nas mãos. O homem se surpreende com isso. Ray acha que lembrou os padrões e a proporção da cor e copiou para se defender. Ray bloqueia o ataque do homem ao copiá-lo. O homem se surpreende, pois foi ele quem criou a técnica de metalização, e ainda assim, Ray a copiou. Então, ele ataca Ray com raiva, mas Ray o domina, deixando vários cortes no corpo e no rosto. O homem percebe que há um assassino que copia magia, mas não imaginava que fosse uma criança. Ele pensa que Ray foi enviado pelo chefe dele para matá-lo e recuperar as pedras vermelhas. Ele se enfurece e o corpo dele pega fogo. Ele manda Ray avisar o chefe dele. Em breve será visitado por Walter, o Olho de Sangue, e vai se arrepender de tê-lo abandonado. Ou seja, se ele sair daqui vivo, já que quer reduzir Ray a cinzas e fazer o chefe dele reconhecê-lo. Ray sabe que a situação é perigosa, pois o mana de Walter gira forte, vazando dos vasos sanguíneos. Se não usasse seu mana para se proteger, já teria se metido em apuros. Olho de Sangue, coberto em chamas, desafia Ray a tentar matá-lo novamente. Ele ataca Ray e Ray bloqueia com mana arco-íris. Ele pergunta por quanto tempo Ray vai ficar na defensiva. Ray sabe que não consegue se aproximar do homem, pois ele está cercado por fogo, mas sua defesa não vai durar sempre. Ray acha que precisa apagar as chamas antes de poder atacar o homem. Ele surpreende o homem ao cercá-lo com água e usar duas técnicas mágicas ao mesmo tempo. Ray prepara um ataque de água e avança contra o homem. Walter, apanhando, percebe que talvez não seja o assassino. Ray o derrota e começa a sangrar pelo nariz, achando que isso é efeito de usar magia com a mente no limite. Ele acha que sua magia ficou mais rápida e fácil, mas, se Walter pareceu tão forte, não imagina quão forte é o homem com o monóculo. Ele acredita que precisa ficar mais forte para seguir com sua vingança e sabe que tem tempo para isso. Ele se arrepende de não ter pegado todas as pedras, pois não sabia que terminaria assim. Após derrotar Walter, Ray volta à loja da Verônica, que o cumprimenta e o chama para entrar. Ela nota que Ray trocou de roupa e pergunta o que houve com as roupas antigas dele. Ray acha que jogou as roupas fora porque Walter o reconheceria por elas, já que não viu o rosto dele no quarto escuro, mas diz a ela que só se desfez delas.
Ela diz que contou ao avô sobre a visita dele, como Ray o salvou com magia, e que ele procura o arco-íris, mas nada mais, enquanto caminham até a porta do avô. Dois garotos encaram Ray com raiva, e Verônica diz a ele que são seus irmãos mais novos. O avô os tirou do orfanato e acolheu os três. Ray pergunta se ele devia ensiná-los magia. Ela fica sem fôlego e pergunta como ele sabe. Ray diz que foi só um palpite, já que ela contou que o avô dela ensina magia a ela. Os dois chegam à porta e Verônica apresenta o avô dela, Graham, ao Ray. O avô pede que ela saia por um tempo, e Ray se senta ao lado dele. Primeiro, ele agradece ao Ray por ter mandado as crianças embora, dizendo que era o trabalho dele, mas que não consegue fazer isso, pois não está bem de saúde. Ray percebe que o vovô está com 4 anéis, indicando que ele está sentindo múltiplas emoções. Ray acha que isso tornaria difícil para o vovô e complicado para ele interpretar. O vovô diz a Ray que ouviu dizer que Ray tem perguntas para lhe fazer, e Ray diz que está procurando um mago há muito tempo. Graham pergunta se ele não é um mago. Ele ouviu que Ray usava magia muito bem. Ray diz que ainda tem muito a aprender. Vovô ri e pergunta ao Ray de onde ele é, mas só ouve silêncio. Ele acha que Ray tem uma longa história, então ilumina a mão e pede para Ray jogar um jogo com ele. O vencedor pode fazer perguntas ao perdedor. Enquanto isso, Ray consegue ver e sentir o mana entre eles. O vovô diz que há vários elementos na magia, e que eles podem se juntar para criar novos elementos. Ele criou um elemento de manutenção para evitar que fatores externos interferissem entre eles. Ray surpreende Graham ao perguntar qual é o outro elemento que ele vê, já que consegue ver 2 cores. O vovô acha que um mago comum não teria identificado isso na vida toda, mas Ray conseguiu, e ele questiona a própria sorte, já que foi a tantos orfanatos buscando talento. Mas agora, como não tem muito tempo de vida, o verdadeiro talento está bem na frente dele. Ray pergunta o que é esse outro elemento e o vovô diz que ele vai ter que jogar o jogo para ter respostas. Graham criou uma esfera. Quem puxar a esfera até si com magia pode fazer perguntas. Ele diz que vai deixá-la mais perto do Ray para ser justo. Ray mal consegue erguer a mão e o vovô já pegou a esfera. Ray fica em choque, achando que é rápido. Ele pergunta ao Ray onde aprendeu magia e Ray diz que é autodidata. O vovô se surpreende e fala que Ray o surpreendeu 2 vezes no mesmo dia. Ray pergunta se um mago autodidata é raro, e o vovô diz que ele precisa vencer o jogo para fazer perguntas. Os dois se preparam para a segunda rodada. Vovô e Ray vão para a segunda rodada e Ray perde de novo. O avô diz ao Ray que o objetivo do jogo é ver quão bem alguém lida com mana. Ray fica com raiva e pensa que, assim, vai acabar entregando informações sem receber nada em troca. Enquanto se preparam para a terceira rodada, Ray muda a tática e vence, dizendo que não há nada nas regras sobre atrapalhar o oponente. O vovô diz para ele perguntar qualquer coisa, e Ray pergunta o que é mana. Vovô diz que mana é um elemento do qual tudo é feito. Não dá para vê-la direto, mas dá para ver por sinais secundários, como relâmpagos. Ele também diz que bem poucas pessoas conseguem sentir mana. Você não precisa usar magia para senti-la. Sentir mana e manipulá-la com magia são 2 talentos diferentes. Ray pergunta ao vovô se ele quis dizer que manipular mana é um talento. O vovô diz que sim, porque magos honestos consigo conseguem usar mana melhor que os outros. Eles vão para outra rodada e Ray vence de novo. O vovô se surpreende com como o elemento de manutenção é difícil de notar, mas Ray entende isso na hora. Ray pergunta ao avô o que são os anéis ao redor dos corações dos magos, e ele diz que são recipientes de mana. Conforme o caráter do mago, esses recipientes recolhem e refinam a mana do ar e a distribuem como elementos. Ray pergunta se esses recipientes facilitam usar mana. Ele ouve que sim e que usar mana do ar o tempo todo pode causar intoxicação por mana. As pessoas reagem diferente. Algumas ficam tristes, outras riem e outras ficam bem irritadas. Isso pode virar uma doença mental para sempre. Ray acha que é imune ao envenenamento por mana, já que não sente emoção. Usar mana do ar com emoção pode enlouquecer o usuário. Ele pergunta ao vovô se ser imune ao envenenamento por mana seria uma grande vantagem. O vovô acha a ideia ótima, mas ainda nunca viu alguém usar assim. Ele pergunta ao Ray se ele tem um sonho. Ele diz que quer matar alguém e também salvar alguém. Vovô diz que já ouviu pessoas dizerem que querem matar, mas nunca que querem salvar alguém. Ele pergunta a Ray se ele gostaria de aprender magia com ele. Ray fica surpreso e se pergunta por que um homem com as habilidades dele ensinaria um órfão das ruas. Graham diz que não quer nada dele, e Ray concorda. Graham pede que Verônica entre e que explique por que trouxe ela e os irmãos do orfanato para casa. Ela diz que foi porque ele queria deixar um legado do seu conhecimento. Ele diz ao Ray que soube que ele quer achar o arco-íris. Cada um tem uma teoria sobre o arco-íris, mas todas levam a uma coisa. Quem achar o arco-íris vai se tornar como um deus, e por isso o mago do monóculo também está procurando o arco-íris.
Verônica pergunta o que é um deus, e enquanto o vovô explica que Deus é o criador de todas as coisas, uma pedra atravessa a janela e Ray a pega. Ray pega rápido a pedra jogada contra eles e se agarra a Verônica para protegê-la. Ele pensa que, mesmo tendo machucado o braço e deixado-o inutilizado, os valentões da livraria não parecem parar. O vovô agradece ao Ray por salvá-los de novo e diz que, por causa da saúde, não consegue mais fazer isso. Ele pede a Verônica que enfaixe a mão do Ray, pois ela começou a sangrar por causa dos cacos de vidro quando ele pegou a pedra. Ray pergunta a Graham sobre os valentões da loja. Ele diz que recebeu uma oferta para vender a loja, mas recusou e acha que foi coisa deles. Ele abriu a loja para ajudar seu aluno e concluir seu artigo de pesquisa, que é o trabalho da vida dele. Ele gostava de conhecer pessoas na loja, mas como está ficando velho e doente, ele não consegue mais proteger a loja e pretende vendê-la pela segurança de seus netos. Enquanto ele diz isso, Verônica começa a chorar e a discutir, dizendo que não quer que ele venda a loja nem desapareça aos poucos. O vovô está dormindo e Verônica está no chão, com Ray em pé ao lado dela. Ela conta a ele sobre a doença do sono do Graham. Ele vai dormir cada vez mais, até não conseguir mais acordar. No momento, só fica acordado de 2 a 3 horas por dia. Ela pede a Ray que venha amanhã, pois Graham ficará acordado por algumas horas. Ray veste a capa de chuva de Verônica, que fica perfeita nele. Antes de sair, ele diz a ela para não se preocupar, pois tudo vai dar certo, tentando confortá-la. Ray sai para procurar os valentões da livraria na Rua 8. Essa área é da gangue de Jeffer. Ele acredita que aqueles garotos também são do Jeffer. Como todos devem estar se escondendo por causa da chuva negra, ele precisa ajustar um pouco os planos. Primeiro, tem que encontrar o Philip, já que ele liga todas as gangues. Ele pode marcar um encontro com Jeffer. Ray encontra Philip e dá de cara com a gangue do Cedric. Ele vê Cedric espancando alguém no container. Enquanto arromba a porta para confrontar Cedric, ele pergunta a Ray o que está fazendo ali dentro e se também tem negócios com esse cara, apontando para uma pessoa ferida.